OBMAP nível 1 2011, questão 14. 4 times disputaram um torneio de futebol em que cada um jogou uma vez contra cada um dos outros. Se uma partida terminasse empatada, cada time ganhava 1 ponto. Caso contrário, o vencedor ganhava 3 pontos e o perdedor 0. Igual ao Campeonato Brasileiro. A tabela mostra a pontuação final do torneio. Quantos foram os empates? Bom, vamos ver uma coisa. Primeira coisa que eu vou fazer é simplificar o nome dos times aqui. Corinthians vai ser C. Flameiras vai ser F. Nauritiba vai ser N. Greminense vai ser G. Ou seja, eles pegaram e colocaram 2 times e juntaram o nome. Legal. Tá, então os nossos times são C, F, N e G. Eu não sei se eu vou precisar usar isso. Vamos deixar aí. Olha só o que eu estou vendo. Só existem 2 possibilidades de pontuação quando acontece uma partida. Uma delas é quando o time empata. Por exemplo, eu vou colocar time A e B aqui. É time A vezes o B. Quando empata, cada um deles ganha 1 ponto. Então, um empate, olha só, um empate gera 2 pontos. Perceberam? Porque um time vai ganhar 1 ponto e o outro. Agora, suponhamos que um time venceu. Se o time A vencer, o time A ganha 3 pontos e o time B ganha 0 pontos. Então, uma vitória ou uma derrota, porque uma vitória vem acompanhada de uma derrota, né? Para alguém vencer, alguém tem que ter perdido. Geram 3 pontos, certo? Isso na tabela, no campeonato. E da mesma maneira, se o time B vencer do time A, aqui 3 pontos. Nossa, parece um B. É um 3 aqui dentro dessa caixa, tá? Da mesma maneira, se o time B vencer do A, são gerados 3 pontos e surge uma vitória barra uma derrota, né? Aqui também você pode pensar que surgiram 2 empates, porque o time B empatou e o time A empatou, né? 2 empates na tabela. Beleza. Então, qual que é a ideia aqui? O número de pontos dos times somados são os pontos totais. Eles vêm de jogos assim. Então, assim, eu tenho um número de empates. O número de empates vezes 2 pontos, mais o número de vitórias vezes 3 pontos, tem que ser igual a todos os pontos do campeonato. Eu vou chamar de pontos. Concordam? Eu não sei quem ganhou, quem perdeu, quem ganhou. Mas eu sei do seguinte. Quando um time empata, quando um jogo empata, surgem 2 pontos. E um empate. Teve um empate e 2 pontos. Uma partida empatou e teve 2 pontos. Quando um dos times vence, surgiu uma vitória e ela veio com 3 pontos. Na tabela surgiram 3 pontos, porque um time ganhou 3 e o outro 0. Aí, por exemplo, teve um empate, um time ganhou 1 e outro 1. Então aqui sempre os pontos vão vir de 2 em 2 e aqui sempre de 3 em 3. Então, se eu pegar todos os empates e multiplicar por 2, todas as vitórias e multiplicar por 3, eu tenho o número de pontos. E a questão é, quantos jogos houveram? A gente sabe que a gente tem quantos times? 4 times. E cada um jogou com um time. Cada time jogou uma vez contra cada um dos outros. Então, por exemplo, quantas formas eu tenho de escolher 2 times assim? Eu vou escolher o primeiro time, são 4. Eu tenho 4 formas de escolher o primeiro time. Depois que eu escolhi o primeiro time, quantas formas eu tenho de escolher o segundo time? Apenas 3. Percebam uma outra coisa importante. Suponhamos que eu vou escolher os times A e B. Faz diferença eu escolher o time A e depois o B, ou eu escolher o time B e depois o A? Não faz. Né? Cada time jogou com o outro apenas uma vez. Então eu tenho que dividir o meu resultado por 2. Por quê? Porque eu estou contando dobrado
os elementos aqui, as partidas. Então, quantas partidas houveram no campeonato? 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1, que dá 6. Não consigo fazer rápido. 4 é 2 vezes 2. 2 cancela com 2. 2 vezes 3 é 6. Beleza. São 6 partidas. Seis jogos. E os jogos são o quê? São o número de empates. Os jogos que empataram mais os jogos que teve vitória é o número de jogos. Concordam comigo? 3 jogos empataram e 3 tiveram vitória. Quantos jogos teve? 6. 3 empatados e 3 vitórias. Então a gente tem um sistema de equação. E aí a pergunta aqui é, nossa, tem muitas variáveis. Só que a gente conhece o número de pontos e a gente conhece o número de jogos. O número de jogos é 6. A gente acabou de calcular aqui. Vocês podem fazer na mão. Por exemplo, vamos pegar todos os jogos do Corinthians. O Corinthians vai jogar contra o Flamengo, Flameiras, o Nauritiba e o Greminense. Tá, tem 3 partidas aqui para o Corinthians. Depois vamos pegar as partidas que restaram para o Flameiras fazer. O Flameiras já jogou com o Corinthians, ele tem que jogar com o Nauritiba e o Greminense. Então tem mais 2 partidas. Tá, vamos ver todas as partidas que faltam para o Nauritiba fazer. Nauritiba já jogou com o Corinthians e com o Flameiras, então falta ele jogar com o Greminense. Mais uma partida. E aí depois vamos ver o que falta para o Greminense. O Greminense já jogou com todo mundo, com Cruzinhas, com Flameiras e com o Nauritiba. Então não tem mais nenhuma para somar. 3 mais 2 mais 1 são 6 partidas. Dá para fazer desse jeito também, tá? Se vocês não conseguirem usar a análise combinatória. E tem que tomar cuidado na análise combinatória para tirar repetição. Por exemplo, Cruzinhas contra Flameiras é a mesma coisa que Flameiras contra Cruzinhas. Então você tem que tomar cuidado para não contar dobrado aqui. Qual é o número de pontos do nosso campeonato? O número de jogos é 6. E o número de pontos? Vamos somar. Pontos: 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 8. 9, 10, 11. 11. 11 mais 2, 11. 12, 13. 13. São 13 pontos. Beleza. Agora só para... Eu vou tirar esses jogos, esses pontos aqui, porque tá muito sujo que tá aqui, tem... difícil de ler. E agora eu vou escrever isso aqui sem o sinal da multiplicação. Tá? Beleza. Agora a gente tem várias estratégias para resolver isso aqui. Mas basicamente a gente tem que aprender a resolver o sistema de equações. Uma das coisas que a gente pode fazer é isolar, por exemplo, o número de empates ou de vitórias aqui embaixo e substituir na equação de cima. Outra coisa que a gente pode fazer é achar uma maneira de cancelar os empates de uma da outra ou cancelar as vitórias de uma com a outra. Eu vou resolver desse jeito que eu falei de cancelar. Tá vendo que aqui tem 2 empates, aqui tem 1? Eu quero que surja 2 empates aqui. O que eu tenho que fazer para surgir 2 empates aqui? Eu tenho que multiplicar por 2. Só que a gente tem que respeitar as regras da igualdade. A igualdade é uma balança. Se a gente quer multiplicar isso aqui por 2, a gente tem que multiplicar esse lado inteiro por 2. E quando a gente multiplica um lado inteiro por 2, a gente tem que multiplicar o outro lado inteiro por 2 para manter o equilíbrio da balança. Então vamos lá. Vou fazer isso. Agora eu vou distribuir esse 2 entre todo mundo aqui. Vai ficar 2 empates mais 2 vitórias é igual a 6 vezes 2, que é 12. 12 jogos, né? Que eram jogos. Agora eu posso subtrair. Tudo que está desse lado, eu vou tirar desse aqui. E tudo que está desse lado eu vou tirar desse aqui. Vamos lá. 2 empates menos 2 empates. 0 empates.
3 vitórias menos 2 vitórias, 1 vitória. 13 menos 12, 1. Vou eliminar o empate aqui, ó. Vou eliminar esse 1 do Vitória. Nossa, chegamos à conclusão de que teve 1 vitória no campeonato inteiro. 1 vitória. Então, a gente sabe que teve 1 vitória. Agora, para descobrir o número de empates, a gente pode colocar essa informação aqui ou aqui, por exemplo, para tentar descobrir. Vamos lá. A gente tem que 2 empates mais 3 vitórias é o número de pontos do campeonato, que é 13. Só que as vitórias, a gente sabe que foi 1 vitória só. Eu substituí aqui. Então, 2 empates mais 3, 3 vezes 1 é 3, é igual a 13. Agora eu vou subtrair dos dois lados esse 3, porque eu quero sumir com ele daqui, ó. Eu tenho que tirar dos dois lados. 3 menos 3, 0. 13 menos 3, 10. Vou dividir os dois lados por 2 para sumir com esse 2 aqui. 2 dividido por 2, 10 dividido por 2 é 5. Então, o número de empates foram 5 empates. Agora, vamos ver se tudo bate. 2 vezes o número de empates mais 3 vezes o número de vitórias tem que dar 13. A gente achou 5 empates, 2 vezes 5 é 10. E a gente achou 1 vitória, 3. 10 mais 3 é 13. E lá embaixo, lembra que o número de empates mais o número de vitórias é igual ao número de partidas? E foram 6 partidas? A gente teve 5 empates mais 1 vitória. Ó, daqui, ó, vindo daqui. Que dá 6. Então, bateu. Não bateu o resultado? Então, acho que eu não errei nenhuma informação. Aqui, não errei nenhuma conta. Então, a gente tem 5 empates e 1 vitória. Vamos olhar a tabela. Por exemplo, o Corinthians teve 1 vitória e 2 empates, né? Porque ele ganhou 3 pontos com a vitória e empatou 2. O Flameiras e o Nauritiba só empataram. E o Greminense perdeu para o Corinthians e empatou com os outros 2, porque os outros 2 só empataram. Então, olha só, dá para saber até o que aconteceu com os jogos. O Corinthians versus Greminense foi vitória do Corinthians. O Flameiras versus Nauritiba foi empate. O Flameiras empatou com todo mundo, porque ele fez certinho 3 pontos. Pode ser isso, né? Para o Greminense ter feito 2 pontos, ele teve que ter 2 empates. Então, vamos lá. O que é obrigatório? O Corinthians tem que ganhar uma partida e ele tem que ganhar do Flameiras e do Nauritiba. O Greminense tem que ter empatado 2, então ele tem que ter empatado com os outros. Acho que é isso, mas, bom, o exercício não pede isso, eu não vou ficar indo para essa ideia. A tabela mostra a pontuação final do torneio. Quantos foram os empates? Os empates a gente calculou ali embaixo, né? Quanto que foram? 5 empates. 5 empates. É isso. Vamos pro próximo.